A lei de recorrência num gerador congruencial linear, de forma geral, segue esse padrão dessa equação, onde se tem os parâmetros, né, A, C e M, onde A, C e M são números naturais. E essa relação de congruência, né, ela vai definir aqui, dessa forma mais geral, um gerador congruencial linear misto, né, se essa constante for diferente de zero. Essa lei de recorrência, né, em que o próximo termo é uma constante A vezes o termo anterior mais uma constante C em termos de congruência, né, ou seja, o próximo termo ele se identifica, ele é congruente, né, e ser congruente é equivalente a deixar o mesmo resto na divisão por M, né? Quando você pensa em N mais 1, deixa o mesmo resto na divisão por M de A, N, I mais C, tá certo? Então essa é a regra de recorrência geral aqui para um gerador congruencial linear misto, considerando C diferente de zero, né, nesse caso. E aí essa regra, essa recorrência, ela pode ser reescrita tudo em função do primeiro termo, né, que a gente chama de semente. Então, o NI vai ser a potência I do A vezes o primeiro termo, que é essa semente, mais esse fator aqui, que é o C vezes o AI, A elevado a I menos 1, tudo isso dividido por A menos 1. Isso, congruência módulo M. Ou seja, o NI depende do M0, né, módulo M, nessa relação de congruência. E aí, uma das coisas que foi perguntado, né, que foi discutido em sala de aula, na verdade, né, é quais as condições aqui que são necessárias para que a gente volte ao ponto inicial, que é o que define o período desse gerador. Então, claramente, eu preciso que A elevado a I seja congruente a 1 módulo M. Pois assim, vamos dizer assim, eu preciso que isso aconteça para que eu volte para o M0. Mas não só isso tem que acontecer, é preciso que essa parcela também seja congruente a 0 módulo M. De tal maneira que isso aqui seja um múltiplo de M, né? Enquanto que o A elevado a I deixa resto 1 na divisão por M, tá certo? E aí surgem alguns teoremas interessantes e discutem essa regra de recorrência, né? O primeiro teorema que eu quero mostrar a vocês é o teorema, e aí a pergunta foi essa, né? Existe um valor positivo de tal forma que o NH se repete, né, volta para o N0? Quais as condições devem ser impostas às constantes, né? E aí é preciso também prestar atenção que a semente também pode interferir nisso, né? Então, na semente, na constante A, na constante C, no módulo M, né, no modulador M, né, para que essa condição, né, de voltar ao ponto de partida aconteça, né? E aí existe o teorema de Fermat-Euler. Esse teorema diz o seguinte, se o A e o M são coprimos, eu garanto que a potência π de M de A é congruente a 1 módulo M. Então, o φ de M pode ser um candidato, né, a esse H, a ser esse H. Se o A e o M forem coprimos, eu garanto que o A elevado ao φ do M é congruente a 1 módulo M, né? E aí, nesse caso, a maior ordem possível, né, seria o φ de M, né? Seria o φ de M.
E aí você teria uma condição de que o A e o M sejam, né, coprimos entre si, né? Sendo, né, essa relação de recorrência, né, onde o NI depende, o NI mais um, aliás, o NI depende do N0, né, e essa relação com esse módulo M, uma condição necessária para que exista esse H, né, tal que o NH seja o N de zero, é que o A elevado ao A elevado ao H seja um módulo M. E sendo A e M coprimos, existe um H, que é o φ de M, que é onde isso acontece, né? Sendo M um número primo, né? Então o φ do M é o M menos 1. E aí o H seria esse M menos 1. Então a maior ordem possível, né? O maior período possível, né? Aconteceria se esse H fosse a ordem do A, que é justamente quando o A é uma raiz primitiva módulo M, certo? Então, nesse caso aqui, eu garanto que o maior valor possível, né, desse período é esse φ de M, tá certo? Mas é preciso ficar atento, porque, nesse caso, essa condição, né, de A e M coprimos, e A sendo uma raiz primitiva módulo M, é uma condição suficiente para que se garanta o período máximo do gerador como sendo o H igual ao φ do M, né? Então, sob essas condições, a existência do período do gerador vai depender da escolha da semente, né? Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, aqui o A igual a 13, o C igual a 5, o M igual a 12. Deixa eu ver se é esse mesmo. Esse aqui, o M igual a 10, o C igual a 1, né? O C igual a 3, o M igual a 10, né? E vamos ver, então na equação geral, né? O que temos é que o A vai ser escolhido como sendo uma raiz primitiva módulo 10, que é o M, tá certo? Então, primeiramente, eu preciso saber quais são as raízes primitivas módulo 10. Então, módulo 10, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 como os candidatos a raízes primitivas módulo 10, tá certo? E aí, eu vou registrar essas raízes, esses números candidatos no vetor, o C igual a 3 e o M igual a 10. E vou registrar essas potências, né, M menos 1, né, porque para ser uma raiz primitiva, a gente tem que elevar a potência M menos 1, né, para saber se essa potência vai ser congruente a um módulo M, primeiramente, né. Então, essa potência aqui são todas as potências, né, dos números, tudo elevado a 9, né? São os números elevados a 9. E aqui eu vou calcular os resíduos de potência, ou seja, essas potências, né, eu vou pegar o resto na divisão por M, né, dessas potências, que a gente chama de resíduos de potência. E aí, vamos ver, a primeira condição é que isso seja um módulo M, né? Então, o único número aqui nessa base aqui de possibilidades onde isso aconteceu, né, é o número 2. Então, 2 é um candidato a uma raiz primitiva módulo 10. Aí o que a gente vai fazer para poder confirmar, tem que pegar todas as potências, né, do 1 até o 8. Eu fiz até o 9, conferi, e vou ver se do 1 até o 8. Então, no 9, né,
ele deu um múltiplo, né? O A elevado a 9 menos 1 deu um múltiplo de 10, né? Tá certo? Tanto que essa primeira potência aqui, aliás, deu um múltiplo aqui, aliás, deixou o resto 1, né? O A elevado à potência elevado a n-1 deixou o resto 1. Então, se você subtrair 1, vira um múltiplo de 10, que é justamente aqui o 511. 511 menos 1, 510 vira um múltiplo de 10. Nenhum outro acontece isso. E aí você tem que checar se isso acontece, né, exatamente no m-1 e não acontece, né, em nenhum expoente anterior a esse m-1. E aí, para isso, eu zerei aqui essas quantidades, do 2 ao 9, onde cada um eu vou calcular essas potências, né, variando de 1 até 8 o expoente. E aí fiz esse laço, né, e encontrei todos esses resíduos, né, todas essas potências, né, subtraídas de 1, considerando os expoentes de 1 até 8. E aí eu vou imprimir essas frações, né? Estou pegando sempre aqui o resto na divisão por M. Eu gostaria de ver aqui no 2, por exemplo, nenhum expoente anterior gerou um múltiplo de, ou seja, quando subtraído de um expoente, né, a potência, não gerou nenhum múltiplo de 10, tá certo? Então aqui é o que confirma que o 2 é uma raiz primitiva módulo 10. Nos outros casos, como na potência 9 já deu, né, que não era múltiplo, né, então esses números já não são raízes primitivas módulo 10, certo? Então, mesmo alguns deles apresentando potências que são todas abaixo do 10, abaixo do 9, né? Todas não múltiplas não congruentes, né, a um módulo M, que no caso seria o 10. Aqui, esse aqui já deu um múltiplo, né, enfim. Então, o 2 seria a raiz primitiva módulo 10, certo? O 2 seria a raiz primitiva módulo 10. Então, escolhendo o C igual a 10 e o C igual a 3 e o M igual a 10, o que a gente vai fazer agora? Eu vou escolher a semente, aliás, o A como sendo a raiz primitiva. Então, está aqui o A, raiz primitiva módulo 10, né? E vou escolher uma semente igual a 3, né? Então, eu repliquei esse 3 20 vezes, porque vou substituir a partir do segundo, né? Vou fazer essa substituição e vou ver o que acontece com a periodicidade do gerador, né? Nesse caso aqui, os números são gerados de acordo com essa lei de recorrência, seguindo que o A é igual a 2, uma raiz primitiva módulo 10, o M é igual a 10, o C é igual a 3. Né? E aí, nesse caso, a gente vai ver o que acontece com a repetição desses números, né? Ou seja, o que vai estar ligado aí com o período do gerador. Então, 1, 2, 3, 4, né? 4 voltou para o 0,3. Né? E aí a sequência se repete com o período 4. Agora, por que 4? Né? Por que esse 4? O 4 ele está associado a o φ, né? Esse número φ. Né? Existe uma função aqui que calcula esse número φ, mas no caso aqui, como é um número baixo, né? O φ do m, né? O m igual a 10, né? Se m é 10, quais são os números coprimos com 10 que são abaixo de 10? Né? Eu tenho o 1 vai ser sempre, né? Coprimo com todo mundo. O 2 não é, o 3 é, então 2. O 4 não é, o 5 não é, o 6 não é, e o 7, né? E o 9. Então, tem 4 números, ou seja, o φ de 10, né, é exatamente igual a 4, tá bom? Então, o φ de 10 é igual a 4.
Então, só fazendo aqui então, φ de 10 é igual a 4. Então, lá no gerador, o período vai ser no máximo 4. O que eu consigo fazer com um gerador como esse, módulo 10, né? Módulo 10 com a constante A sendo igual a 2, A igual a 2, né? O A sendo igual a 2 e o M igual a 10, o máximo que eu consigo fazer, né, no caso, escolhendo aí uma raiz primitiva módulo 2, é no máximo gerar um gerador com período φ de 10, que é 4. Agora, o que pode acontecer aqui quando, por exemplo, a gente escolhe outra semente? Veja que a semente interfere, né? E nesse caso aqui, não existe nem esse padrão da semente. Eu vou mudar essa semente para 4, para vocês verem o que pode acontecer. Então, veja, eu mudei a semente para 4, 1, 2, 3, 4. Não existe padrão de repetição para voltar para semente. Então, o gerador já deixou de ser período, já deixou de ter período, tá certo? Então, mas o que o teorema aqui garante é que, no máximo, esse período vai ser o φ do M. Se o M for primo, aí a gente pode usar esse teorema aqui, o M primo, né? Se o M é primo, né? Ó, seja M um número primo, o gerador congruencial multiplicativo, né, com C igual a 0, possui período máximo, e esse período vai ser exatamente o φ de M, que é o M menos 1, se e somente se essa constante A for uma raiz primitiva módulo M. Ou seja, pega uma raiz primitiva, módulo M, e pega um número primo grande, gigante. Aí você vai conseguir um gerador com um período razoavelmente aceitável, né? Ok? Então, nesse caso, o gerador, nesse caso com C igual a 0, você consegue ir ao período maior possível, né? Que é o φ do M. O φ é a ordem do A, que é uma raiz primitiva módulo M. Ok? Então, esse é o primeiro teorema, que é um teorema onde a gente precisa que A e M sejam coprimos, né? Para poder ter essa relação aqui, né? O A igual elevado ao φ do M ser congruente ao módulo M. Na relação de recorrência, né, o gerador congruencial linear, observe que ter isso aqui e garantir que isso aqui é 0, né? Porque se você escolheu C igual a 0, né, escolhendo C igual a 0, então automaticamente eu não preciso me preocupar mais com essa parcela. Basta garantir que a potência do A é congruente a 1 módulo M. Isso já garante aí que você volta para a semente. Então, dado que essa parcela se anula, essa segunda parcela aqui se anula, então a minha preocupação estaria em escolher, né, um M', basicamente, né, para poder facilitar até as minhas contas para o φ do M, né? Porque se o M é primo, o φ do M é M menos 1. Bastava, por exemplo, escolher um M' e, né, você escolher um A como sendo uma raiz primitiva módulo 1. Uma vez que o M não for primo, aí a única coisa que eu posso garantir, né, se o C é diferente de 0 também, então só com A e M coprimos, né, sem garantir que o C é igual a 0 e que o M é primo, a única coisa que eu posso dizer aqui é que o φ do M vai maximizar o período desse gerador, podendo esse período nem existir, né, nem estar bem definido, ou também esse período ele ser menor que esse φ de M, tá certo? Mas escolhendo o M', já resolvia esse problema aí com φ do M, é M menos 1,
o C igual a zero, então resolvido o problema do período. O outro teorema importante, né, é aquele que fala da condição, né, nesse caso aqui, é necessário que eu tenha A e M coprimos, né, mas na essência da equação, né, da equação do gerador, eu preciso que o A elevado ao I seja congruente a 1 módulo M, mas também aquela segunda parcela, né, que tem que ser congruente a 0 módulo M. Né? Então, olhando aqui nessa segunda parte aqui, ó, eu preciso que isso aqui seja congruente a o A elevado a I seja congruente a 1 módulo M, mas também eu preciso que essa parcela aqui seja 0 módulo M. Mas o que acontece? Se isso aqui for 0 módulo M, é possível mostrar que o A elevado a I é 1 módulo M. Né? Então, se essa parcela for 0 módulo M, a gente já resolve o primeiro problema. Então, o segundo teorema, ele é mais forte que o primeiro, e diz o seguinte, ó. Vamos lá. Deixa eu ampliar aqui. Então, o teorema diz o seguinte: o método congruencial linear apresenta período máximo igual a M, nesse caso, M, se e somente se. É importante levar em consideração que essa é uma condição necessária e suficiente. Né? Se e somente se o C e o M coprimos, o A congruente a um módulo qualquer fator primo do M, e o A congruente a um módulo 4, em caso do 4, né, ser um fator do M, certo? E aí aqui, por exemplo, tem esses exemplos aí que eu falei em sala de aula, quando escolhe o M igual a 10, o A igual a 11, né? 11 é congruente a 1 módulo 2, 11 é congruente a 1 módulo 5, que são os fatores de 10. Nesse caso, escolhemos C igual a 3, coprimo com M. E aí, isso independe da semente. Né? Nesse caso, o período máximo é M. Ou seja, se você escolher um M gigante, você garante aí que o período é um M. Tá certo? Então, vejam que a escolha desses parâmetros interfere no período do gerador, inclusive, às vezes, com a escolha da semente, que é o que aconteceu aqui e tornou o gerador até sem período definido. Né? Bem, então esse é o primeiro teorema que é importante, porque aí você vai ver, né, que, né, quais são as condições necessárias, né, suficientes para você garantir um período máximo, né, para o gerador congruencial linear. Tem outros teoremas que envolvem a escolha do M como sendo uma potência de 2. Né? Esse teorema aqui, que diz que quando o M é uma potência de 2, né? É lógico que vamos pensar que se é uma potência de 2, esse expoente seja maior que 1, né? Ou aqui está colocado maior que 3, né? Mas 2 ao quadrado já seria uma potência, né? Mas, enfim, maior ou igual que 3. Eu não sei se tem algum problema dele ser... se ele for 3 aqui, por exemplo, se ele for 2 dá 0. Então tem que ser maior que 2 mesmo. Então tem que ser maior ou igual que 3. Então o período máximo vai ser a quarta parte desse M. Perceba que aqui é 2 elevado a beta menos 2, que é a quarta parte, né, desse M. Né, ele vai ser alcançado se e somente se, né, o A for congruente a mais ou menos 3, uma dessas duas condições, módulo 8, e a escolha da semente for um número ímpar. Né? Então, esse é o caso do gerador multiplicativo com C igual a 0. Né?
No caso aqui do gerador misto, né, com C diferente de zero, pega-se uma potência de beta, uma potência de 2, né, e a condição necessária e suficiente é que esse A, essa constante multiplicativa, seja congruente a 1 módulo 4 e também que o C e o M sejam coprímos. Então vejam que essas condições, né, complementam, né, na verdade, aqueles dois casos que nós tínhamos listado inicialmente. Então, primeiro seria o caso mais simples, onde não se tem apenas a questão de o A e o M ser coprímos e o φ do M sendo um número que vai levar àquela condição inicial, mas que fica fraca, porque eu não tenho a segunda parcela, a garantia da segunda parcela ser congruente a zero módulo M. Porém, né, a escolha de um A como sendo uma raiz primitiva módulo M ajuda, né, a levar a saber que aquele período não vai passar, né, esse φ de M, caso ele exista. O segundo teorema é esse que envolve o C e o M coprimos, né, o A congruente a 1 sobre todo fator primo do M, e o A congruente a 1 módulo 4, em caso o 4 seja um fator do M. Nesse caso, o período é M, né, se somente se é uma condição necessária e suficiente. E aí, no caso das potências, né, tem como a gente fazer, encontrar períodos menores do que M, nesse caso, né? No caso aqui, a quarta parte do M, né? Ou até mesmo o M, né? Em caso em que eu escolha um gerador misto, né? Com a constante multiplicativa congruente a 1 módulo 4 e o MC coprimos, né? Escolhendo um M uma potência de 2. E aí essa potência de 2 vamos colocar em um expoente no mínimo maior, igual a 2, né? No mínimo igual a 2. Em geral, essa é uma potência grande, né? Para fazer com que o M seja grande, então se escolhe uma potência de 2 grande, a garantia aí que o período é M. E o caso anterior, em que o período é a quarta parte do M, né, é um valor menor do que o M, mas é possível chegar se você escolher uma constante multiplicativa congruente a 3 módulo 8, ou a menos 3 módulo 8, e escolher uma semente ímpar, certo? Isso é importante vocês entenderem a discussão sobre essa temática aí do gerador, tá certo? Então, essa é, por exemplo, uma discussão que poderia trazer aqui quando eu falei da lista de exercício, né? Fechei a lista de exercício aqui, não. Então, nessa lista de exercício aqui, por exemplo, eu pedi para vocês descreverem a relação geral de recorrência, né? E considerar uma semente igual a zero. O gerador está aqui bem definido, né? O que a gente pode dizer, por exemplo, deste gerador? Esse gerador, ele tem período máximo? Alguém sabe dizer? E se ele tem período máximo ou não tem, por que ele não tem período máximo? Alguém saberia dizer? Então, olha só. O A e o M são coprímos? Não. Né? Não, o A e o M não são coprímos. Então, eu não tenho aquela primeira condição, né? Aí, a outra condição é que o C e o M sejam coprímos, né? O C e o M aqui, nesse caso, são coprímos. Na fatoração de 200, né? 200 vai ser 2 ao quadrado, 200 vai ser 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado.
E aí, vamos lá. 7 coprima com 200. Ok, até aqui tudo bem. Mas eu tenho o A congruente a 1 módulo 2, 5 congruente a 1 módulo 2, mas o 5 é congruente a 0 módulo 5, né? Então, nesse caso, não tem período 200, né? Não tem período 200. Outra coisa, esse gerador não se enquadra em nenhum caso em que o M é uma potência de 2, né? Porque a fatoração aqui do M envolve 2 primos, né? Então não entra naqueles casos de potência de 2, e nem é um gerador com C igual a 0, né? Então ele não tem período máximo, né? Não tem nenhum daqueles períodos máximos, e o período desse gerador certamente vai ser bem inferior a esses valores que seriam maximizados se a gente escolhesse constantes melhores. 2 ao cubo, o que seria 2 ao cubo, Érico? A fatoração de 200 é 2 ao cubo? Desculpa. Tá, desculpa. Então, nesse caso, o M, vamos ver. M é 2 ao 4. Tá. Tá certo. Então é ao cubo. 2 ao cubo vezes... Desculpa, eu errei aqui. 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado, né? Que vai ser 8 vezes o 25, né? 4 vezes 25 é 100, então 8 vezes 25. Desculpa, errei aqui. Então, nesse caso, o M, desculpa aí, tá? 200 se fatora como esses 2 primos. Então, esse gerador não se enquadra em nenhum dos casos onde o período é máximo, né? Então, o período desse gerador, consequentemente, não vai estar em nenhum daqueles valores que a gente listou nos teoremas, né? Então, aí facilmente a gente consegue colocar aqui a equação. Eu estou fazendo isso aqui computacionalmente, mas dá para fazer na mão, né? Dá para fazer isso na mão. Deixa eu abrir aqui. Então, o A é 5, o C é 7. Vou botar aqui o 5 e o 7. Eu vou fazer isso aqui no computador, mas dá para fazer isso manualmente se a quantidade de termos dessa sequência for uma quantidade pequena, né? Então, vou gerar aqui uma semente 5, né? E vou gerar essa sequência de números. Então, 5, 32, 167, 42. Não estou vendo ele voltar para a semente, né? Ao contrário, o que eu estou vendo aqui, deixa eu ver se ele repete uma sequência. Deixa eu ver. Então, não volta para o 5. Deixa eu ver se ele volta para o 32. Ele está voltando para o 42, né? Olha lá. Vai para o 42, depois para o 17, 92, 67, 142, 117. Ele está voltando para o 42. Então, esse gerador aqui, ele não tem um período definido, porque ele não volta para o M0, né? Ele fica aí nesse ciclo, em cima de uma subparte dele, né? Mas não repete nem o 5, nem o 32, nem o 167, né? Aliás, pronto, então ele começa do 167, desculpa. Então ele perde aqui o 5 e o 32.
Então, para se encontrar números entre 0 e 1, a gente divide isso por 200, tá? E aí os números ficam entre 0 e 1. Então, por exemplo, se você quiser fazer manualmente um gerador de números uniformes, faça boas escolhas para esse A, né? Então, nesse caso aí, você pode fazer manualmente aí, de forma a maximizar o período. E, no final, você gerar os termos pela lei de recorrência, você pode dividir tudo por M. Aí vai obter a sequenciazinha seguindo aí dentro do intervalo 0,1. Ok?